Eu sou Larissa Simon, eu sou mãe, fonoaudióloga, doula e educadora perinatal. E o meu propósito de vida é apoiar mães a exercerem a maternidade de uma maneira mais plena, autêntica e empoderada, unindo informação e intuição. Eu estou muito feliz e muito grata a você por você estar acompanhando esse mini curso que foi feito com tanto amor e tanto carinho. Hoje estamos então na segunda aula, onde nós vamos conversar sobre os desafios do primeiro ano de vida do bebê. Mas primeiro, vamos só recapitular alguns pontos que a gente viu na aula 1. Então, a aula 1 foi sobre concepção, gestação e parto. Então, de maneira geral, nós vimos que tanto a qualidade do planejamento da concepção, quanto a saúde mental, espiritual e física na gravidez, quanto um parto mais natural possível, são coisas que contribuem de maneira bastante decisiva para a saúde física, mental e espiritual do bebê. Então, quais foram as dicas práticas passadas sobre esse período? Que se faça um planejamento e, na medida do possível, se planeje engravidar e comece a se cuidar de maneira mais efetiva a alimentação e a saúde mental e espiritual pelo menos um ano antes de engravidar. Que na gestação se evite ultraprocessados, processados, agrotóxicos, álcool, drogas, fumo, que se evite maiores incomodações, estresse, muito nervosismo, que se procure fazer atividades físicas prazerosas, que se procure fazer meditação, exercícios respiratórios, como na yoga, por exemplo, que se tenha uma conexão profunda com a sua essência, seja de que maneira você faça isso, dependendo da sua inclinação religiosa ou não, né? Tem algumas pessoas que não creem em Deus ou em qualquer coisa extrafísica, mas que têm uma fé em si mesmos e na ciência, então que se conecte com isso também, se conecte com o bebê, né? E na questão do parto, que na medida do possível se faça um pré-natal humanizado, né? Que se evite o excesso de tecnologia, o excesso de exames no pré-natal, que se tenha um parto mais natural possível, que se respeite não só a questão do parto vaginal em si, mas também a primeira hora do bebê, que é super importante. Que nessa primeira hora, mãe e bebê não devem ser separados, a menos que exista uma emergência bastante significativa para isso, certo? Então, de maneira geral, o que a gente viu no vídeo 1, na videoaula 1, foi isso. Na videoaula 2, a gente vai começar pelo puerpério. Então, esse bebê nasceu, né? Foram 270 dias aproximadamente de gestação, onde existia uma fusão muito intensa entre o corpo físico da mãe e o corpo físico do bebê. Não só o corpo físico, mas o corpo mental e espiritual também. É como se fosse dois corpos e uma alma só. Com o nascimento, se separam os dois corpos, porém, essa alma conjunta permanece ativa. Por isso que se diz que tudo que o bebê sente, a mãe sente, tudo que a mãe sente, o bebê sente. E como o parto, ele é um evento bastante significativo na vida da mulher, seja ele qual for, a minha parteira costumava usar uma expressão que eu gosto muito, que é: o parto é como se fosse um grande vulcão erupcionando, né? E essa erupção é justamente todo aquele conteúdo que estava lá guardadinho, todo o conteúdo inconsciente que estava lá guardadinho vem à tona. E aí o puerpério é como se fosse um período onde a gente começa a juntar os nossos pedaços, a colocar isso para dentro, mas de preferência bem digeridos, bem organizados e bem refletidos sobre, né? Então o puerpério é esse período bastante conturbado, onde a gente vê a nossa vida de cabeça para baixo, novas rotinas, novas demandas, e por mais que as pessoas às vezes tentassem nos avisar que é difícil, que a demanda é grande, que é um período em que a gente se sente
com uma labilidade emocional muito grande, então horas de muita alegria, muita euforia, muito encantamento e horas de extremo cansaço, horas de extrema tristeza, às vezes até raiva e frustração por às vezes não conseguir acalmar o bebê ou não se sentir à vontade com o seu fazer como mãe, achar que não está fazendo o seu melhor, enfim, é um período bastante intenso. E nessa confusão toda, né, ainda tem toda essa questão inconsciente que vem à tona, a maneira com que nós fomos maternados, a maneira que a nossa mãe lidou com o nosso puerpério, todas as questões emocionais não resolvidas, principalmente da infância e da relação com os pais. Então é muito importante que esta mulher tenha uma rede de apoio que vá além da família. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que é preciso de uma tribo inteira para criar um bebê, para criar uma criança. Essa frase é uma frase indígena. Então isso é verdade, não é... O conceito de família nuclear, pai, mãe, filhos, ela é muito recente na nossa sociedade, porque antigamente realmente as crianças eram criadas e maternadas por toda a comunidade. Claro que a responsabilidade maior era dos pais, mas ela era criada por toda a comunidade. E todos eram responsáveis pela sua educação. Também as dicas de educação eram passadas de geração para geração em rodas de conversa, ao redor do fogo. Era uma forma muito mais coletiva de se fazer. Então a primeira dica prática que eu posso te passar é essa. Procure se organizar para ter uma rede de apoio, que vá além da família. Que o seu companheiro ou companheira esteja junto, imbuído dessa mesma energia de te apoiar. Se possível, parentes, né, mães, sogras, tias, enfim, mulheres que possam te acolher, amigas, né, de preferência pessoas que vão realmente te apoiar sem julgamento, e também uma rede de apoio profissional, profissionais que você possa contar no momento de tirar alguma dúvida, de ter realmente um apoio que vá na tua casa, te ajude no fazer, né, diário, não só da limpeza da casa, da organização, de fazer comida, mas também profissionais como consultoras de amamentação ou doulas pós-parto, que fazem um trabalho realmente muito legal. Não é porque eu sou, né, mas realmente eu sei, eu vivi isso porque eu tive minha doula, né, que é esse apoio completamente diferenciado, diferente do apoio que a família pode oferecer. E é muito importante mesmo. Então eu sugiro que você já vá se organizando com relação a isso, né? Para ter esses profissionais à mão para poder acionar caso você sinta necessidade. Melhor ainda é já fazer contato com eles durante a gestação, que assim você fica sabendo, né? Quem ele é, se você se adapta a ele. Esses profissionais costumam ser muito particulares, enquanto algumas pessoas gostam de um perfil de profissional, outros gostam de outro, enfim. Então é interessante você fazer esse contato ainda na gestação. Eu sugiro também, outra dica prática, é ler um livro muito bacana que se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, que tem todo esse conceito da sombra, do puerpério, do porquê é tão difícil o puerpério, do porquê é tão difícil hoje em dia também amamentar, porquê que nós mulheres estamos com essa desconexão tão importante dos nossos corpos, das nossas essências, e porquê que isso interfere de maneira tão significativa na nossa qualidade de maternagem também. Então, segunda dica prática, leia o livro, né, da Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. É um livro bastante pesado, tem algumas partes que eu não concordo muito, principalmente a parte de sucção, assim, eu acho que por ser fonoaudióloga, talvez por ser profissional da área, eu acho que ficou falho algumas coisas, mas tem conceitos muito interessantes e que vão muito na contramão de algumas coisas que a gente vê nos livros de pediatria e também no aconselhamento de muitos profissionais, pediatras e obstetras, de atuação um pouco mais tradicional, certo?
Então agora, entrando no assunto de amamentação, também faz parte do puerpério, né? Mas a amamentação, ela deveria, pelo menos, né, seguir em livre demanda até os 6 meses, exclusivamente, e até 2 anos ou mais. Deixa eu me explicar melhor. Livre demanda principalmente nos primeiros meses, né? A questão da livre demanda depois é a escolha da mãe até quando vai dar conta de ter essa livre demanda, mas pelo menos até os 6 meses é muito importante que seja livre demanda e que seja exclusivo, né? Na medida do possível, isso é muito importante, porque o bebê só tem uma maturidade intestinal para receber outros tipos de alimentos após 6 meses. Desculpem os foguetes, é porque tem um jogo de futebol muito importante acontecendo e o pessoal está muito feliz assim, com a conquista do time. Então vocês vão ouvir, às vezes, alguns foguetes, né? Mas procurem não prestar atenção nisso. Bem, a amamentação, então, ela é um alimento que não é só para o corpo físico do bebê. Também é para a questão emocional e para a questão da manutenção e da efetivação desse self-informação. Então, amamentar é um ato que vai muito além de nutrir. Ele nutre o corpo e a alma do bebê. E esse contato físico da amamentação, ele é muito importante porque ele é o contínuo do que o bebê recebia no ventre. Porque o bebê era alimentado constantemente no ventre. E ele tinha um contato físico com a mãe também constantemente. Então, ao nascimento, é muito importante que esse bebê tenha essa continuidade desse contato e desse alimento. Por isso, a importância da livre demanda. Na livre demanda também a mãe vai poder produzir a quantidade de leite necessária e suprir as necessidades nutricionais do seu bebê. Então, amamentar é vida e não é tão fácil quanto se imagina, não é simplesmente colocar o bebê no seio e ele sugar. Teoricamente é um ato fisiológico que faz parte da nossa natureza mamífera. Mas como nós mulheres estamos com uma desconexão muito importante da nossa natureza feminina, dos nossos corpos, isso acaba ficando mais complicado. E infelizmente, como reflexo da nossa sociedade consumista, imediatista, que quer solução mais rápida e mais prática para tudo, e não vê as consequências disso, a indústria do leite artificial, das fórmulas artificiais, se valeu disso, né? E acabou fazendo com que nós criássemos um conceito coletivo de que o leite de fórmula é tão bom quanto o leite materno. E isso simplesmente não é verdade. É claro que existem situações em que a mãe não pode amamentar. É claro que o leite artificial, nesses casos, salvam vidas. Porém, usado indiscriminadamente, mesmo o raciocínio do parto, ele causa uma série de problemas que mais tarde vão se refletir na saúde do bebê para o resto da sua vida. A incidência de doenças na população que é alimentada por leite artificial é muito maior. Doenças infecciosas, alergias, a imunidade fica mais baixa, o índice de obesidade nessa população é muito maior. Então, você se esforçar para conseguir amamentar é super importante. E esse esforço deve contar com o apoio tanto da rede familiar e de amigos, quanto o apoio profissional, quando necessário. Doulas pós-parto, consultoras e facilitadoras de amamentação são super bem-vindas nesse momento. Porque às vezes não é tão simples assim. Às vezes o bebê não consegue fazer uma pega correta, às vezes ele fica muito sonolento no peito, não consegue esgotar a mama, às vezes a mãe tem leite demais, às vezes a produção é pequena demais. Então, alguns ajustes, às vezes muito simples, nesses quesitos, acabam propiciando uma amamentação super bacana, com uma duração muito grande e que faz muito bem para a mãe e para o bebê. Eu poderia citar milhões de pesquisas aqui relacionando a saúde física do bebê com a amamentação. Porém, eu escolhi uma só para falar para vocês, que é da equipe de epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas.
com um pesquisador muito famoso que pesquisa muito sobre os 1000 primeiros dias, que é o César Victoria. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas, acompanharam essas quase 3.000 pessoas durante 30 anos. E eles viram que as pessoas amamentadas por mais tempo, elas tinham índices de QI melhores, elas tinham uma renda superior. Fizeram uma pesquisa muito intensa para separar vários outros fatores que poderiam interferir nisso, né? E eles chegaram à conclusão que realmente foi a amamentação que fez com que eles ficassem com esses níveis de saúde melhor, um QI melhor e uma renda maior. Anos de escolaridade também, mais anos de escolaridade. Quanto mais anos de amamentação, mais anos de escolaridade. Então foi uma pesquisa assim que realmente provou, né, por A mais B, que a amamentação sim é muito importante e também é uma forma da gente garantir saúde e conexão de maneira epidemiológica, de maneira a garantir a população, as populações, não só de maneira individual, mas uma melhora da saúde geral das populações através do incentivo da amamentação. Certo, pessoal? A amamentação também é um assunto muito extenso, eu resolvi só trazer algumas pinceladas para vocês. Se vocês tiverem mais interesse, é um assunto que eu gosto muito e que eu converso muito com as minhas clientes, porque realmente amamentar é vida e amamentar é um ato de transgressão social, eu sempre digo isso, né? Porque infelizmente a amamentação ela não é bem vista pela sociedade, amamentar em público principalmente ainda é um tabu. Mostrar os seios no carnaval ou em degotes avantajados é visto de maneira muito tranquila, mas mostrar o seio para amamentar o bebê ela é vista de maneira muito negativa ainda pela sociedade. E a gente só vai mudar isso quando a gente naturalizar a amamentação em público. Então amamente, se é da sua vontade, claro que a gente deve respeitar a vontade das mães, às vezes não é da vontade da mãe amamentar e a gente deve respeitar isso. Mas se é da sua vontade, lute pela amamentação, vá atrás de informações. A preparação que você tem que fazer para amamentar não é esfregar buchas no seio e preparar o mamilo. Não, a preparação ela é informação. Se informe sobre a amamentação, se informe de profissionais que vão poder ajudar você em caso de dificuldade. E cuide principalmente a pega correta do bebê e que o bebê esvazie bem o seio quando estiver mamando. E a livre demanda, né, que também é fundamental. Certo? Aí então a gente passou da questão da amamentação, temos agora a questão da introdução alimentar, que eu acho outro ponto muito importante de tratar quando o assunto é 1000 primeiros dias e quando o assunto é garantir uma saúde e um vínculo saudável com o seu bebê, nesses 1000 primeiros dias. Então, a introdução alimentar é um período bastante importante para o bebê. Às vezes a gente pensa assim que é um momento feliz, né? A família se prepara com bastante felicidade para esse momento. Mas a priori é um momento de crise para o bebê, porque afinal ele só estava acostumado a mamar, seja no peito ou na mamadeira, numa posição mais inclinada, mais deitada, contato pele a pele com a sua mãe, contato olho no olho, tinha todo um vínculo emocional. Então, de repente, ele é colocado num cadeirão e é colocado um alimento que ele desconhecia e ele simplesmente é enfiado a colheradas na boca dele para ele comer. Então, realmente, é uma coisa que se a gente tentar se colocar no lugar do bebê e exercer a nossa empatia, que isso é muito importante para a gente entender o que os nossos filhos sentem, a gente vai perceber que realmente é uma coisa bem complicada de se dar conta, né? Imagina experimentar coisas que você nunca experimentou e não ter autonomia frente a isso. Então, por isso que o BLW, que é o Baby Led Weaning, que é uma técnica de introdução alimentar, um método de introdução alimentar, onde o bebê se alimenta com autonomia, sozinho, com as próprias mãos, desde o início da introdução alimentar, ela veio justamente para que essa conexão emocional que existia na amamentação seja transferida também para a alimentação e que o bebê possa fazer isso de maneira mais tranquila, mais natural e com controle sobre isso.
Eu também não posso me estender muito com relação aos preceitos do BLW, das diferenças entre BLW, método tradicional. Mas o que eu posso dizer também com relação a isso, da mesma maneira que é preciso se preparar com informação para amamentar, também é preciso se preparar com informação para introduzir alimentação. Juntamente com uma nutricionista, eu faço já há um ano oficinas de introdução alimentar, onde a gente troca ideias justamente sobre essas questões também não nutricionais envolvidas com a introdução alimentar, que é essa questão da autonomia, do desenvolvimento neuropsicomotor envolvido com isso. Então, a Nutri também passa dicas com relação à nutrição, né? Quais são os melhores alimentos, o que é comida de verdade, como a família também pode e deve mudar os seus hábitos alimentares para que o bebê se encaixe nesses hábitos, porque o exemplo é a melhor maneira de fazer com que o bebê tenha hábitos alimentares saudáveis. Então, essas oficinas são extremamente ricas nesse sentido, porque promovem essa conscientização de que se alimentar é muito mais que ingerir nutrientes. Se alimentar envolve a questão dos órgãos fonoarticulatórios, lábio, língua, bochecha, a questão dos ossos da face que se desenvolvem com o movimento da mastigação, envolve deglutição, envolve respiração, envolve coordenação de todas essas funções ao mesmo tempo, envolve questões afetivas, né, do vínculo que essa criança vai ter com o seu cuidador que está ali acompanhando a alimentação, o vínculo que ele vai ter com a comida, que relação ele vai estabelecer com a comida. Então, eu como se eu tenho fome, ou eu como porque a minha mãe está me obrigando, ou porque ela fica brava quando eu não engulo. Eu como porque a sensação no meu corpo é boa quando eu ingiro alguma coisa, ou eu como porque me obrigam, porque colocam uma colherada de comida na minha boca sem que eu esteja preparado, enfim. Né? Que tipo de relação a criança vai ter com a comida? Porque o que se tem de empírico ainda, porque é muito recente os estudos com BLW, é que, na verdade, formas respeitosas de introdução alimentar, não só o BLW, mas a própria introdução alimentar tradicional, se vista nesse viés da responsividade, e também a introdução alimentar participativa, que é o método que eu particularmente mais gosto e mais oriento as minhas clientes. Se for visto isso, a relação que a criança vai ter com a comida, com certeza vai ser uma relação mais saudável. E isso evitaria, a longo prazo, os distúrbios alimentares, tanto a obesidade quanto a anorexia, bulimia, enfim, esses distúrbios de ordem alimentar, seletividades também, né? Então é bem importante que você busque informação para fazer essa introdução alimentar da maneira mais respeitosa e mais tranquila possível. Lembrando que a introdução alimentar ela deve iniciar depois dos 6 meses de idade. Até 6 meses de idade o bebê não precisa de mais nada além de leite materno. E mesmo os bebês que mamam leite artificial também não precisam de nenhum outro alimento antes dos 6 meses. Isso é muito importante que fique claro. Isso está descrito em todos os órgãos oficiais de saúde, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Nutrologia, mas infelizmente ainda tem profissionais que indicam a introdução alimentar aos 4, aos 5 meses, às vezes até aos 3 meses eu já vi algumas referências de profissionais indicando a introdução alimentar. Então, informação. Informação é empoderamento, lembrem-se disso, certo? Então, passando pela introdução alimentar, nós temos o desenvolvimento integral da criança, que seria o último assunto abordado aqui nessa segunda videoaula. A criança, ela se desenvolve de maneira muito rápida no primeiro ano de vida. É o ano em que o cérebro mais cresce com relação ao todo o resto da vida do bebê. O crescimento e o desenvolvimento no primeiro ano de vida é simplesmente vertiginoso. E é muito importante que a gente aproveite esse potencial de desenvolvimento do bebê,
para que a gente possa criar um ambiente amoroso e seguro para que ele se desenvolva com liberdade e autonomia e para que todas as suas capacidades emocionais e cognitivas venham à tona através dessa liberdade. Só para você ter uma ideia de quanto o bebê cresce, o cérebro de um bebê ao final do primeiro ano tem 80% do tamanho de um cérebro adulto. Então, imaginem a quantidade de crescimento do nascimento até o primeiro ano que se dá. É realmente espantoso. E o bebê, como é que o bebê se desenvolve? Como é que ele adquire novas habilidades? Na verdade, é o ambiente desse bebê que vai fazer com que ele se desenvolva. E aí a gente pensa assim, então eu preciso comprar aqueles brinquedos Fisher-Price, ele precisa assistir aqueles desenhos do Brain, Baby Brain, se não me engano, que eram bem famosos há um tempo atrás. Eu preciso ter muitas cores e muitos brinquedos e... Não, gente, não. Isso é uma visão bastante ultrapassada de desenvolvimento. E hoje em dia os neurocientistas sabem que a superestimulação do cérebro ela é tão danosa quanto a falta de estimulação. Então o que o bebê precisa é presença, atenção e liberdade para descobrir. O desenvolvimento, em essência, é uma descoberta. Então, quando a criança é criada num ambiente amoroso, num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, ela se sente motivada a desenvolver o seu potencial de aprendizagem e ir em busca de novos conhecimentos, ir em busca dos porquês. Os bebês são como pequenos cientistas, eles estão sempre querendo descobrir padrões, por que as coisas acontecem, por que o brinquedo quando cai faz determinado barulho, por que quando eu faço determinado barulho, a mamãe sorri e diz mamãe, mamãe, por que quando a porta faz um determinado barulho, o meu pai aparece e eu fico muito feliz. Então, quando eu escuto o barulho antes da porta abrir, eu já vou ficando feliz. Então, todas essas descobertas do bebê é que fazem a aprendizagem. Então, às vezes, não é preciso praticamente nenhum brinquedo. O grande brinquedo do bebê no início é o seu próprio corpo. E ele precisa dominar esse corpo antes de dominar o ambiente, antes de dominar a linguagem. Então, estar com a criança, ajudá-la, apoiá-la nessas descobertas, mas sem fazer por ela, né? Muito importante que ela tenha autonomia, que ela faça essas descobertas por ela mesma, porque daí a aprendizagem vai ser muito mais efetiva. Nesse sentido, eu gosto muito do documentário O Início da Vida, O Começo da Vida, isso. É um documentário e depois eles fizeram uma série com todo o material que acabou não indo para o documentário. E ele traz muito esses conceitos da neurociência e a vivência de pais também contando do seu fazer com os filhos. E é muito interessante perceber que o melhor estímulo para o desenvolvimento do bebê realmente é a presença, é a comunicação, é você conversar com o bebê, é você considerar ele uma pessoa. Isso é tão básico, né? É óbvio que ele é uma pessoa, mas tem muita gente que não, que alimenta, limpa, dá banho, troca fralda, faz as rotinas que tem que fazer de maneira fria, de maneira desconectada, não conversa com aquele bebê, pensam que porque ele não fala, ele também não entende e se perde uma oportunidade maravilhosa de estímulo aí. É uma pessoinha assim, que tem um cérebro que tem uma capacidade muito maior do que ele consegue expressar, mas que logo ele vai estar conseguindo expressar isso com palavras, com gestos, com atitudes. E lembre-se desse potencial de desenvolvimento do primeiro ano. Ele é muito grande, ele é muito intenso. Então, pessoal, se eu posso dar uma dica prática com relação a isso, tenham qualidade de presença, tenham qualidade de afeto. As crianças merecem isso é muito importante. Certo? O que eu queria dizer com linhas gerais com relação ao primeiro ano era isso. Então, só relembrando as dicas práticas, né? Apoio ao puerpério. Há uma coisa que eu não disse muito fundamental
esse apoio é para maternar a mãe, para que a mãe seja capaz de maternar o bebê. Então a ajuda ela é muito mais a mãe, apoio, para que a mãe faça as rotinas, para que a mãe se envolva com as questões do bebê, porque essa fusão emocional e esse vínculo é muito importante que ela se envolva na maior parte das rotinas do bebê, do que necessariamente fazer por ela, né? Não que às vezes ela não precise, né? Fica com o bebê para ela descansar um pouco, fica com o bebê para ela ir numa consulta, mas assim que de maneira geral a ajuda seja muito mais de maternar a mãe do que necessariamente ajudar com o bebê. Então, apoio ao pós-parto, que esse apoio não seja só familiar, mas que se estenda também para profissionais capacitados, como doulas pós-parto e consultoras de amamentação. Então, que você se permita sentir e vivenciar todo esse vulcão emocional que vem com relação ao puerpério e que também busque ajuda profissional, caso sinta necessidade, para conseguir digerir tudo isso, não só das doulas, mas também de psicólogas, principalmente de psicólogas que tenham uma formação mais voltada para essa questão perinatal. Também a amamentação, né? Que você se esforce, se informe para que você consiga amamentar exclusivamente até os 6 meses e de maneira complementar até 2 anos ou mais. Isso é muito importante para a saúde física, mental e espiritual do bebê. Lembrando que aí também é importante que os profissionais estejam capacitados para atender essa mãe, para ajudá-la com relação à orientação da mamada, da pega, do melhor posicionamento e também do empoderamento dessa mãe para que ela acredite na sua capacidade de amamentar. A introdução alimentar, que ela seja feita somente após os 6 meses, quando o bebê está pronto para receber esses alimentos e que seja feita de maneira mais respeitosa possível, de preferência que você se informe a respeito de métodos como o BLW e a introdução alimentar participativa, para que o bebê seja mais ativo no processo, que haja mais respeito e empatia nesse início de introdução alimentar e que ele se alimente de alimentos saudáveis, naturais, comida de verdade, né, evitando ultraprocessados e processados, industrializados, e que no desenvolvimento do bebê a gente se atente que o melhor estímulo, o melhor e maior estímulo para o desenvolvimento do bebê é o amor, é o afeto e é a presença. Então não é aquele mobile caríssimo, não é aquele chocalho maravilhoso, não é aquele andador ultrassônico que vai fazer com que o seu bebê desenvolva melhor. O que vai fazer com que o bebê se desenvolva melhor é a sua presença, é a qualidade do olhar que você tem para ele, é a qualidade de vínculo que você consegue estabelecer com ele, não só você mãe, mas pai, cuidadores, as pessoas que estão ali nessa comunidade, nessa tribo, né, ajudando na educação do bebê. E que se evite a superestimulação, né? Que o ideal é criar um ambiente amoroso, seguro, tranquilo, para que o bebê se desenvolva com autonomia e com liberdade. O que eu gostaria de falar era isso. Eu fico à disposição para qualquer dúvida com relação ao assunto. E mais uma vez, gratidão pela presença, né? E a gente se vê na videoaula 3.